Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos para a palavra do dia. Aqui no Gênesis, no capítulo 26, no versículo 28, eu estava meditando um pouco a respeito dessa palavra e fala a respeito daquilo que nós temos pregado, né? As pessoas precisam ver a luz de Deus em você. Eu pergunto o seguinte: a gente geralmente fala, eu não estou nem aí porque as pessoas pensam a meu respeito e tudo mais. Mas Jesus se importava, né? Certa vez Jesus chegou para os discípulos e disse assim: o que o povo fala a meu respeito? O que o povo diz sobre mim? Aí os discípulos responderam, né? Para uns dizem que o Senhor é Elias, né? Ou algum dos profetas. E aí Jesus perguntou para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro respondeu, né? Pedro disse assim: para mim tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí ele falou: não foi carne e sangue que tu revelaram, mas foi o próprio Deus que te revelou isso, né, cara? Então, a gente tem que se importar no sentido de, não aquela ideia de lidar com a opinião dos outros, de se importar com a opinião dos outros, mas de dar um bom testemunho. Em vários textos a Bíblia fala que a gente tem que ter um bom testemunho para com os de fora, tá dando tchau? Um bom testemunho para com os de fora. Em vários textos a Bíblia fala a respeito de que a nossa palavra tem que ser temperada com sal para poder dar um bom testemunho. Então, imagina, se eu aceitei Jesus e vivo para Ele, eu tenho que falar desse amor, eu tenho que falar dessa salvação que chegou até mim. E a melhor maneira de você ganhar almas para o reino de Deus não é simplesmente pregando, porque vai ter pessoas que não vão receber a pregação. Como que você prega? Quando a pessoa vai na igreja, ou quando você encontra alguém na rua e ela aceita. Só que tem pessoas que zombam, escarnecem. Como que essas pessoas são alcançadas? E através de um bom testemunho. Porque você, querendo ou não, as pessoas estão observando você, estão olhando para você e esperam algo para julgar, para criticar. Só que quando elas olham, o que elas enxergam? Um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Ou uma pessoa que envergonha o Evangelho? Ou uma pessoa que tem zombado da fé? Olha o que aconteceu aqui. Abimeleque pediu para Isaac sair da terra deles, porque Isaac tinha se tornado mais poderoso do que eles. Falou: cara, vai embora, você se tornou maior do que a gente, você se tornou mais poderoso do que nós, então pega essas coisas aí e vai embora. Isaac foi. Tempo depois, a Bíblia fala que Abimeleque voltou e foi até Isaac. Aí Isaac perguntou: por que vocês vieram até mim? Porque vocês foram hostis e tinham me mandado embora. E eles responderam, olha o que o Abimeleque respondeu para ele: vimos, pregando, o Davi, vem e volta. Então, diz assim: vimos claramente que o Senhor está contigo. Olha a visão. Ele diz assim: olha, a gente viu claramente que Deus está contigo. Por isso dissemos: vamos fazer um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não fará mal, assim como nós também não te fizemos. Mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Quer dizer, ele tinha pedido para ele sair da terra dele porque ele tinha se tornado maior. E depois ele viu que Deus estava cuidando tanto dele, do Isaac, né, o Abimeleque. Viu que Deus estava sendo tanto com eles, que Deus falou: não é possível. Não, o Abimeleque falou: não, vamos lá, vamos fazer aliança com ele. Falou: você não vai fazer mal nenhum para a gente, porque a gente te despediu em paz. A gente não fez mal para você. Porque ele viu a diferença de Deus na vida de Isaac. Isaac, ele estava pensando em ir para o Egito, e Deus falou para ele: olha, não vai não, fica na terra que eu te disser. Ele ficou e obedeceu, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes, ele colheu 100 por 1, é muito forte. Então uma semente produziu 100 vezes mais. Então veja bem, quando você serve a Deus com fidelidade, com integridade, a sua vitória, a sua conquista, também as suas lutas, né?
Então, as suas lutas, as suas dificuldades, então as suas vitórias e conquistas se tornam um testemunho gigante, onde algumas pessoas até vão zombar, mas a grande maioria vai olhar com admiração no sentido de como ele conseguiu, como ele conquistou, como ele fez para chegar lá, e vão ter que reconhecer a mão de Deus na sua vida. Vão ter que reconhecer a grandeza de Deus. Podem até não gostar de Deus, podem até não gostar de você, mas vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida. E essa é a melhor maneira de você ganhar almas, porque a vitória que Deus vai proporcionar para você, ou as vitórias que chegarão até você, não é para motivo de ostentar e dizer: olha, eu consegui e sou um vitorioso. Você não tem, você é um fracassado. Não, não é isso. Mas a vitória que Deus vai permitir chegar até você é para que o nome dele seja glorificado. Para que alguém olhe e fale assim: cara, você só conseguiu porque Deus te deu. Você só chegou porque Deus te entregou. E isso não é vergonha, isso é honra, isso é exaltação. É justamente falar: cara, você está correto, você está certíssimo. Eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho sabedoria para isso, eu não posso proporcionar o que eu estou vivendo para mim mesmo. Isso só aconteceu porque Deus me atendeu, porque a misericórdia dele me alcançou, e ela pode alcançar você também. Oh, glória, é isso que Deus quer. E não só a vitória física, a conquista, o testemunho da cura, da libertação, o testemunho da prosperidade, mas principalmente e exclusivamente a da salvação da alma, a da paz. É de ter paz em meio à guerra. Você imagina como que uma pessoa consegue ter paz, dormir tranquilo, sabendo que tem um monte de conta para pagar, um monte de problema, tem isso, tem aquilo para resolver? Não é porque a pessoa é desleixada, mas é porque ela encontrou a verdadeira paz em Jesus. Aquele que tem paz, aquele que teve um encontro com Deus, ele não perde noite de sono. Davi falou, né? Deitei, dormi, levantei porque o Senhor me sustentou, né? O Senhor cuidou de mim. Lá no Salmos fala a respeito disso. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Então a gente descansa o coração. Não existe problema ou perseguição que tire a nossa paz. Pode até vir a aflição, pode até vir o choro, mas o choro dura a noite toda, a lágrima vem pela manhã, é temporário. O problema pode até surgir, mas aquele problema que surgiu não tira a paz, porque a paz que é em nós é muito maior do que a que o mundo tem, porque a que nós temos vem de Deus. E lá em João está escrito: aquele que me ama guardará a minha palavra, quer dizer, vai obedecer a minha palavra. O meu Pai o amará e viremos, no plural, para ele faremos nele morada. Pai, Filho e Espírito Santo, os três que são um, morando dentro de você, habitando dentro de você, cara. Como que você não vai vencer? Como que você não vai ter paz? Então por isso eu digo: o sujeito está com depressão, precisa ter o Espírito Santo, porque a depressão é um fruto do diabo. A pessoa não quer ver ninguém, a pessoa quer ficar sozinha, a pessoa tem medo, a pessoa fica assustada, fica desesperada, só pensa em morrer, só pensa em sumir. Mas isso não é fruto do Espírito Santo. Desculpa, eu respeito a sua opinião, mas não é fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é paz, é alegria, é amor. Tudo isso nós encontramos quando recebemos o Espírito Santo. Então por isso que a sua vitória, às vezes aparente, a vitória da prosperidade, da conquista, vai fazer com que as pessoas não olhem apenas com inveja, porque infelizmente alguns vão olhar. E mesmo que olhe com inveja, não vai ter poder nenhum sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Não fica deixando seu coração ser levado para isso também, não. Então inveja, está amarrado isso. Mas vão ver a mão de Deus. Ele disse assim: olha que forte, no 28, Gênesis 26, versículo 28. Eles responderam: vimos claramente, quer dizer, vimos com clareza que o Senhor está contigo. Não tem como reconhecer esse monte de vitória por méritos. Deus é contigo, cara. Foi isso que ele falou. E a gente quer fazer aliança com você.
As pessoas vão querer fazer aliança com você porque vão perceber que estão sendo abençoadas por conta da presença de Deus que está na sua vida. É muito forte, é muito forte. Vamos orar, vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoe a todos. E que esse Espírito venha estar dentro do coração de cada um. Que ela venha fazer a diferença por onde ela for. E que ela venha ter essa ciência de te glorificar em todo o tempo. Eu abençoo a cada um. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém? Você crê? Então compartilhe o máximo que você puder. Fala para a pessoa, o vídeo ficou longo, o áudio ficou longo, mas não tem problema não. Ouve até o final, porque Deus vai edificar a sua fé. E não se esqueça, voltando lá no José, que a gente sempre fala dele. Num belo dia, mandaram chamá-lo. Num belo dia, Faraó falou assim: quem é esse hebreu que revelou o sonho? Assim, manda trazê-lo. Num belo dia, tudo pode mudar na sua vida. Tudo pode mudar hoje. Então persevere na fé e não desista, que você vai ser abençoado. Deus te abençoe. Compartilhe o máximo que você puder e tenha essa certeza. Deus é com você.